Bom dia, igreja. Bom dia. Que a Santa Paz de Deus esteja com vocês, amém? Amém. E desde já um feliz ano novo, feliz 2026 para aqueles que eu não falei pessoalmente. E que nesse primeiro sábado do ano 2026 seja um marco de esperança, um marco de bênção, de vitória. E que, acima de tudo, cada dia mais possamos preparar para a volta de Jesus. Aos amigos do canal Voz Ativa, sejam muito bem-vindos nessa manhã também. Graças a Paz de Jesus e um feliz 2026 para vocês também. Muito bem, nessa manhã eu quero falar sobre esperança para a vida. Quando se fala de esperança, nós estamos aqui falando da esperança de Jesus, obviamente, e a gente fica pensando o seguinte: mas como viver neste mundo que, na verdade, o povo ele passou já, basicamente, iniciou o ano de 2026, mas a vida segue, as lutas, a vida segue a dificuldade, a vida segue as coisas do cotidiano, do dia a dia. Mas o que precisa de mudar? É o ano ou é a gente? O que você disse? São nós que vamos mudar. Então, se eu não iniciar o ano com as mesmas ideias, com as mesmas coisas, como que vai ficar a vida cristã? Então, por isso que eu quero falar sobre isso, esperança para a vida. Porque precisamos ter essa conexão de entender de que há esperança de coisas boas para nós. Por isso que o ano passou, iniciou e prosseguimos com a nossa vida, no nosso dia. Mas não podemos continuar a mesma coisa. Então olha para a tela aqui, vamos entender o que a palavra do Senhor quer falar para mim e para você essa manhã. Vivemos num mundo onde as mudanças, reviravoltas, altos e baixos da vida, ou circunstâncias favoráveis, desfavoráveis, que ocorrem de forma sucessiva, imprevisível, doenças, misérias e etc. Pergunta, isso aqui é uma realidade, sim ou não? É o que acontece no dia a dia. Segundo a estatística, dizem que a fome acabou no Brasil. Mas é uma tremenda mentira, tá? Uma tremenda mentira que os governos comentam. Então, não acabou a fome. A fome vai continuar até a volta de Jesus. Isso é fato, tá bom? Agora, veja mais, pense mais do que isso aqui a questão da guerra está ocorrendo ainda em países do Oriente Médio. São coisas que basicamente você percebe que essas guerras, pode deixar aceso mais rapidamente, a luz é melhor. Você percebe que essas guerras continuam, essas guerras prosseguem de forma que você não consegue ver e conhecer. Bom, aqui nessa escrita está dizendo o seguinte: sai do mapa da fome, sair do mapa da fome, não significa que o problema esteja aqui superado, tá? Ou seja, não significa que ao doar muita comida vai acabar com a fome, não vai. Vai continuar a questão das guerras. Está dando para vocês verem a imagem aqui? Tá? É porque a conexão da luz ela ajuda a conexão da própria gravação, então ele acaba captando a imagem, pedindo uma luz importante para isso. Bom, nessa outra imagem aqui você vê pessoas doentes, pessoas caçando emprego, não como se fosse algo lá no meio do mato, mas alguém tentando como sobreviver. Pergunto para a igreja: existe trabalho hoje no mercado? Sim ou não? Tem trabalho. Mas às vezes algumas empresas estão pedindo muita qualificação. E daqui a um tempo eles vão querer colocar 80% máquinas dominando o setor que poderia ser humano para a mão obra, ou seja, pessoas trabalhando vão querer mais a questão ali de máquinas trabalhando no lugar do ser humano. Isso já ocorre em alguns lugares, tá? Mas a tendência é daqui a uns tempos isso ocorrer. Só que eu não acredito que isso poderá acontecer com muita frequência, porque a gente vê que Jesus é o quê? As portas, então ele poderá voltar bem antes disso.
Aliás, vocês percebem que o homem pode falar que vai chover, não é isso? Por exemplo, vai chover forte, vai acontecer aquilo outro. Mas se você abrir a Bíblia aí, em Salmos 62, verso 11, você vai ver que uma vez Deus falou, duas vezes Deus falou, que o poder pertence a quem? A Deus. Isso quer dizer que quem está no comando é quem? É Deus. Não só hoje, o sol radiante tem feito os dias de calor, tem dado alguma chuva para amenizar, mas não tanto. Mas Deus está no controle de todas as coisas. É Ele que sabe o que é melhor para o planeta Terra. Então, o ser humano pode dar a resposta, mas Deus dá a resposta final. Ano novo, conflito antigo, guerra na Ucrânia, na Rússia continua, tá? Aqui os conflitos, tá? Não vamos deter nas imagens, só para vocês terem uma noção do que está ocorrendo ao redor do nosso mundo. Aqui, o que está escrito aqui em cima? Aumenta o quê? Conta de luz. Isso aí não é novidade, porque a gente vê que isso tem aumentado muito. Aumento da conta de água também caiu os impostos, assim por diante. Caiu de ônibus, aumentou. Parece que não faz muita diferença, mas faz a diferença 30 centavos. Então isso faz também diferença para aqueles que, de uma forma ou de outra, estão tentando ter uma questão de um dinheiro. Ô Vitor, põe isso aqui para nós, por favor. De uma forma ou de outra, as pessoas estão tentando manter-se. Então 30 centavos faz diferença. Hoje também diz a pesquisa que esse ano comer melhor vai ficar mais caro, segundo a pesquisa, né? Isso é fato. Como a irmã estava comentando da romana, que é R$38 por quilo. A romana no Oriente Médio é tranquilo, ela produz em grande escala. É muito barato a romana lá. Por exemplo, tâmara, que hoje aqui é cara, lá no Oriente Médio ela é barata. Você vê que lá produções de lá, e ela vem até chegar no Brasil, ela chega caro mesmo. Doenças em geral também, tá? Isso aqui, ó, segundo a pesquisa, pessoas com menos de 50 anos vão adquirir mais câncer. Tudo isso está acontecendo hoje, tá? Devido à população de remédios ao longo do tempo, vai acontecendo isso. Aqui mostra a região de São Paulo. Mais de 90 mil moradores, segundo a estatística, foram feitas que moram na rua. Então, 90 mil pessoas, tá? Segundo os dados. Agora, vem aqui, ó. Há um antídoto contra esses venenos do espírito. Qual que é? É a esperança. Tem uma frase que fala que a esperança é A última que morre. mas não vem, cara, se a esperança morre, como que fica? Não fica meio desconexo essa frase? A esperança ela deve viver sempre, não deve ser a última que morre. A esperança ela é sempre viva, porque é como se fosse, vou dar um exemplo de um jogo de futebol. Um time que está jogando e aí o jogo tem empate, necessário de um gol de um dos lados para decidir quem será o campeão. E aí aos 44 minutos e 30 segundos, faltando um minuto para terminar o jogo, alguém vai lá, faz o gol e aquele time ganha o jogo. Então isso é a esperança. Só um exemplo, claro, aqui não faz alusão à vida, mas a esperança para nós é a última, talvez o último minuto do jogo, o último minuto da vida. Deus pode ressuscitar aquela pessoa, pode mudar a vida da pessoa. Quantas pessoas foram levadas para o hospital, talvez o pastor vai lá, a pessoa vai morrer aqui, é a última vez dela, mas Deus pode o quê? Trazer vida e esperança para aquela pessoa. Alguém que está desempregado, Deus traz esperança para aquela pessoa. Alguém que está com dívidas, alguém ajudar com algum dinheiro, com comida e vice-versa, a esperança, e assim a palavra vai. A esperança surge em meio ao desespero. Essa imagem aqui de Jesus no barco sobre as águas, quem fala para você lembrar? Está lá em Mateus 8, Jesus acalma o quê? A tempestade. E aqui automaticamente Jesus em busca de alguém para curar, para restabelecer a sua vida. Deus enxugará toda lágrima, já não existirá morte, nem plano, nem dor. O que é esperança
para alguém que está enfermo. E aí? Como dizer para alguém que, ó, você vai ser curado, você vai ficar bem, você vai melhorar. E aí? Como dizer para alguém que está doente que você vai ser curado? Como dizer para alguém que está em fase de câncer terminal que você vai ser curado? Como dizer para alguém que está falido financeiramente que você vai dar um salto, você vai melhorar? Como dizer para alguém que está desempregado que agora a pessoa precisa de um trabalho e você dizer, ó, você vai melhorar, você vai estar empregado, você vai trabalhar, você vai ter o seu sustento? Como dizer para alguém que trabalha num sistema cristão, onde cristão tenta derrubar o outro, como já aconteceu em alguns lugares, eu já vi presenciei algumas vezes? Como dizer para alguém que quando o armário está vazio, você não tem comida, e dizer que você está tudo bem? Quando dizer que o seu casamento está falido, que a sua família está sem estrutura? O que dizer da insegurança, da miséria, da fome, da falta de saúde, da falta de muitas coisas no nosso mundo? E aí, como dizer que a esperança de Jesus, como nós acabamos de cantar no hino, a esperança de Jesus para o mundo caído, para o mundo conturbado, para o mundo cheio de problemas? Como dizer para o naufrago, ou para aquele que naufraga, para aquele que perde a vida, para aquele que está ilhado, desolado nesse mundo, dizer que a esperança é Cristo? E que dizer que em meio às trevas é a esperança, que há luz, há uma resolução no fundo do túnel? O que dizer da esperança, da certeza da vitória? O antegozo da felicidade eterna, que é a vida eterna em Jesus Cristo. Diz Paulo Montecasa, a esperança conhecida da dor é a promessa eternamente suspensa diante dos olhos que choram e do coração que padece. Aristóteles falava, a esperança é o sono do homem acordado. A esperança é o empréstimo que a felicidade nos faz. A esperança deixa de ser felicidade quando acompanhada de impaciência. Diz, vamos, busque. Abra sua Bíblia em primeiro texto de 1 Coríntios 13, versículo 13. Primeira carta de Coríntios, capítulo 13, versículo 13. É um texto que você já conhece. Ele fala da questão do amor, mas ele tem 3 palavras que eu quero destacar ali para a gente. Segunda carta de Coríntios, 1 Coríntios 13, versículo 13. Todos acharam? 2 Coríntios 13, verso 13. 3 palavrinhas que destacamos nesse verso aí. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Esses 3, porém o maior deles é o amor. Sem o amor não há esperança. Aliás, a palavra esperança, ela é a palavra conectada com a fé. Pergunto para a igreja: qual é a esperança que você espera hoje? O que você espera de 2026? O que você espera do amanhã? O que eu espero, o que nós esperamos? Lembre-se que a esperança, a fé e o amor, mas o amor é o maior deles. Se o amor de Jesus não estiver em nosso coração, de nada vai adiantar a nossa caminhada da fé com Jesus. Precisamos do amor de Cristo para amar as pessoas, porque é bem complexo quando o amor humano diz que ama o próximo sem amar a Deus, a quem não vê. Quer ver uma coisa só? Abre sua Bíblia, por gentileza, na palavra de Deus em Isaías, capítulo 43. Isaías 43. Vamos meditar em 2 versos aqui. Isaías 43. Vou esperar você achar e a gente vai fazer uma breve oração, pedindo a Deus que agora, da agora em diante, os textos vamos ler, que nos ajuda a gente a ter uma compreensão
clara e prática da palavra de Deus. Isaías 43, versículo 18 e versículo 19. Isaías 43, versos 18 e 19. Todos acharam? Diz amém? Então feche seus olhos e olhe comigo. Pai querido, nós já fizemos a introdução da tua palavra. Rogamos a ti, humildemente, que a partir de agora, desde o início da escola sabatina e de agora em diante, que teu Espírito Santo toma posse da mente do coração de cada irmão e irmã aqui essa manhã. Perdoa cada um de nós, nos dê a tua graça, a tua paz, a tua bênção, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Muito bem. Isaías 43, 18 e 19 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, e que está saindo luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está preparando coisa nova para mim e para você. Deus tem coisas agradáveis para nós. Acima de tudo, as bênçãos que nós precisamos, espiritual, física e emocional, Deus tem bênçãos materiais para dar para cada um de nós. Dentro do que nós precisamos. Então notem que o apóstolo Paulo coloca a esperança como uma das 3 virtudes no texto anterior que lemos. E aqui no livro de Isaías já falando claramente que Deus vai julgar o mundo e vai resgatar a cada um de nós. No versículo 19, como nós acabamos de ler, o profeta Isaías fala o seguinte: olha, em meio ao deserto farei brotar água. Ou seja, Deus quer derramar todas as bênçãos na nossa vida. Claro que para isso acontecer é necessário nós estarmos em plena comunhão com Jesus Cristo. E aqui em Romanos capítulo 12, versículo 12, pode acompanhar aqui, diz o seguinte: alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, persevere na oração. Ou seja, a esperança nos alegra. Então, seja paciente. Quantos aqui têm passado ou está passando por alguma luta? Percebe? Todo mundo tem uma batalha, seja espiritual, física ou emocional. Então, vamos apegar quem? A Deus, porque no final seremos vitoriosos. Crer, persistir e jamais o que? Desistir. Temos que crer, porque eu não posso trazer para você aqui algo dizendo o seguinte: olha, igreja, a vida está difícil. Não posso dizer uma coisa assim para todos. Eu chegar aqui e falar com você de forma triste: igreja, as coisas estão difíceis, eu não sei o que eu faço. Ai, minha glória em Jesus. As pessoas vão chegar assim dessa forma? Que animação que vou trazer para vocês? Nada. Aí o pregador chega e começa a falar de coisas negativas, para não ver uma coisa, mas não é nada. A gente está trazendo uma mensagem que traz para mim esperança, que traz esperança para você. Agora imagine a igreja de Deus. Esse ano de 2026 vai ser um ano de muitas coisas recorrentes, vai ocorrer. Não quero defender aqui, mas todo mundo já entende o que eu quero dizer. E aí um monte de coisa vai acontecer. E aí o povo nessa loucura de correria para lá e para cá, o povo vai preocupar mais com as coisas materiais. E aí eu pergunto: como que fica a nossa vida com Deus? Se eu digo que a esperança é Jesus, se eu quero ir para o céu, e agora eu vou ficar vivendo desse mundo de coisas seculares, não estou dizendo que agora você não pode trabalhar, você não pode estudar, você não pode fazer a faculdade, você não pode comprar bem, não é isso. Mas quem deve ser o centro da nossa vida? A gente sabe disso na Bíblia. Quem deve ser? Jesus. Se Jesus não for a nossa esperança, o que vai fazer você estar aqui essa manhã, você me ouvindo aqui com esse calor de mais de 30 graus, que eu acredito que deve estar, e você me ouvindo aqui eu falar no seu ouvido, na sua cabeça, falar: você está falando coisa com coisa? E aí? Temos que entender que Cristo deve ser o primeiro em nossa vida. E aqui,
A esperança é a irmã mais nova da fé. Então, deve entender que a esperança é a mais nova da irmã da fé, companheira inseparável da caridade, porque a caridade é o amor, e o amor é a mola propulsora de todas as ações, onde orienta-se a direção da esperança. Então, se não tiver amor, não vai. Eu sei que há pessoas que talvez um não agrada o outro, mas nós estamos aqui e queremos ir para o céu. Jesus quer levar você comigo para os céus. Ele quer transformar a minha vida, transformar a sua vida. Portanto, Ele é a nossa única esperança. Somos movidos pelo amor, guiados pela esperança que o lavrador lança semente no solo. Quantos aqui já viu uma plantação de milho e ela crescer, depois ficar bonita e você colher? Quantos já viram? Muito bem? Os mais novos, quando você faz ali um canteiro, uma carreira de você plantar milho, seja o que for, quando a chuva vem e começa a colocar aqueles primeiros pezinhos de milho, depois cresce. No passado as meninas brincavam com a boneca de espiga, né? Fazia ali como se fosse boneca, penteava o cabelo, etc. Tal. Mas eu já preferi fazer o contrário, eu preferi o milho para cozinhar ou assar, outros vão fazer pamonha, mingau, etc. Mas você vê brotando, então você vê a esperança. Então, o lavrador, ele lança a semente no solo, para que a semente cresça. É pela esperança que os jovens, o quê? Namoram, depois, com o tempo, noiva, casa, e segue a vida. É pela esperança que trabalhamos e lutamos, pessoas trabalhando o tempo todo. Para quê? Para o ganha-pão do nosso dia a dia. É movido pela força e esperança que traz o ideal de vivermos unidos, entre irmãos, família, amigos. Quer ver uma coisa só? Abre sua Bíblia em Colossenses, por gentileza. Colossenses capítulo 3, verso 14. Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, verso 14. Quem contou, lê também em voz alta, por gentileza. Colossenses 3, verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Colossenses 3, 14. Pode ver. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Obrigado. O que quer dizer isso? Unidade da igreja. Se você ler esse verso na nova versão da NVI, que é a versão transformadora, ela vai dizer da unidade do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo aqui? É quem? Nós somos o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça. Estão ligados a Ele. A vida é a esperança da criança, do crescimento e também da juventude, da criança até a fase adulta. Jovem, estudos, formatura, profissão, casamento, tudo isso traz o quê? Esperança. Esperança de futuro, de uma vida. Adulto do lar do bem-estar. Aqui, ó, desde a sua casa própria até a sua aposentadoria. E continuar a vida. De todo cristão, a vida eterna. Livro de Tito 3, 7. E Deus fala claramente que Ele quer nos dar a vida eterna. Olha o primeiro texto, por gentileza. Tito 3, verso 7. A fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Está aqui o texto. A esperança da vida eterna. Todo cristão tem. Tudo culmina com a vinda de Jesus. Tudo culmina com um novo céu e uma nova terra, onde haverá justiça e paz, e nós vamos ser felizes para sempre. Amém. Tito 3, 7. Ainda dentro de Tito, capítulo 2, 13, até do lado aí, capítulo 2, 12 e 13. Capítulo 2 agora. Educando-nos para que, renegada a impiedade e paixões mundanas, vivamos no presente século,
sensata, justa e piedosamente. Olha o verso 13 de Tito 2: aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, quem? Cristo Jesus. Aguardando a vida de Jesus. Esperanças alcançadas. Noé, após o dilúvio, soltou uma pomba, ela voltou com um raminho verde no bico. Abraão teve um filho depois da idade de 100 anos, com a sua esposa Sara. A mãe de Moisés, quando colocou um rio, foi cuidada pela filha de Faraó. Jesus, o centro das esperanças. Que maravilha, né? Então, Ele é a nossa única esperança para tudo em nossa vida. E quando a gente olha para tudo isso, ainda há o quê? Uma esperança lá no horizonte. E aí você vê que Deus tem algo bom para mim e para você. Desde Adão, ensinados pelos profetas, cantado pelo povo em suas festas de adoração, surge no finalmente quem? Jesus como luz da esperança. Isaías nós acabamos de ler, não vi mais atrás, não vi no passado, novidade de Deus, caminho impossível, esperança e renovação, uma mensagem de esperança incentivando os fiéis a guardar as novas manifestações do poder e da graça de Deus em suas vidas, abrindo novas oportunidades, renovando tudo. Então, nós acabamos de ler Isaías 43. Agora aqui em Isaías 61, verso 1, alguém lê para mim esse texto? Isaías 61, verso 1. Olha que esperança que Jesus traz para nós aí. Isaías 61, verso 1. Quem encontrou, leia por gentileza em voz alta, fica de pé. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade todos os algemados. Obrigado. Nesse texto ele está falando aqui, pregar o que? Esperança para os cativos. Pergunta: quem são os cativos? Só as pessoas lá fora ou que estão na caminhada com Deus? Todos são cativos. No sentido, preso por causa do pecado deste mundo, mas breve sendo liberto quando Jesus voltar. Aí vai exterminar o pecado para sempre. Haverá paz, felicidade e vida plena. E todo mundo vai poder ser jovem e todo mundo vai poder ser feliz de fato. Ninguém mais vai ter preocupado de ficar pagando, comprando ou vendendo, porque tem tudo de graça. Desde a água, a luz, quem vai ser a luz no mundo? O próprio Jesus, o próprio Deus. E aí o sol não vai aquecer tanto como está aquecendo agora. O sol vai ser uma coisa mais equilibrada. Tudo será com equilíbrio. Nada será mais nem a menos. Tudo com equilíbrio. É o que Deus quer fazer na nossa vida. Esperança para os doentes de curar os quebrantados. É o que Jesus fazia. Esse aqui vai lembrar da cura ali do tanque de Betesda. Esperança para os tristes, das boas novas. Esperança para o sofredor, liberdade aos cativos. Esperança para os vivos que morreram no Senhor. E aí, aqui em João 25 diz que Cristo é o que? Esperança para aqueles que morrem no Senhor. Ano passado a igreja perdeu algumas pessoas aqui. A igreja do Jardim Negra também perdeu alguns irmãos queridos na fé também. Mas no mundo, muitas pessoas morreram. Mas a esperança que temos de que quando Cristo voltar, essas pessoas vão ressuscitar para nunca mais haver o que? Separação. Aqui diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. João 11, 25 e 26. Homens que viveram com a mais elevada esperança, em Hebreus capítulo 11. É só você ler a galeria dos heróis da fé, do verso 1 até o final de Hebreus 11, o capítulo, para que todos eles tiveram sacrifícios por a Deus, mas morrer aguardando o chamado Jesus. Noé preparou a arca, tinha esperança de que todo mundo fosse salvo, mas somente 8 pessoas foram salvas. E ele deixou um legado, o exemplo da pregação da palavra de Deus hoje para nós fazermos também.
Abraão não se apegou à herança da terra, mas se apegou à terra do céu, ou seja, algo que vem do céu, não da terra. Embora quando ele e seu sobrinho teve a escolha de escolher, então Ló escolheu a terra melhor, isso aqui mais tarde se tornou Sodoma e Gomorra, teve problema, enquanto Abraão pegou a terra muito ruim, mas ele produziu ali, Deus abençoou ele, prosperou e ele avançou. Moisés desprezou o trono do Egito, poderia ter seguido, mas preferiu seguir aquele povo falando na sua cabeça, no final foi o vitorioso. Paulo sofreu perturbo por Jesus, ou seja, foi perseguido, foi massacrado, mas serviu ali a Deus. Os cristãos deram a sua vida pela perseguição e morreu em prol da palavra de Deus. Alguém aqui já viu a história do Coliseu da Itália? Muito bem, você sabe que aquilo ali, segundo o mundo, que é um patrimônio histórico, né? Mas por Brasil, toda a história tem um legado, tem algo que, para chegar àquela história, foi o curso de vida de muitas pessoas. Aquela arena feita de labirintos, pessoas morreram em prol da palavra de Deus ali. Segundo os historiadores, pode chegar a quase 100 mil cristãos que morreram ali. Agora imagina, enquanto os imperadores estavam lá no trono, nas arquibancadas, se festejando, e o povo lá sendo jogado para as feras, os leões que ficavam presos a dias para ser morto por causa da palavra de Deus. A esperança deste mundo se desvanece e finda no túmulo. Para alguns pensam assim, mas a esperança mesmo que morra em Jesus terá a vida plena. Vivemos por mais uma elevada esperança, salvação, vida eterna e felicidade completa. Alguém lê para mim Romanos 8, 24 e 25? Próximo texto aí. Romanos 8, 24 e 25. Próxima pessoa, quem quiser continuar lendo, fica à vontade, em voz alta, eu quero que vocês participem também. Romanos capítulo 8, versos 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Esperança que se vê não é esperança. Pois alguém vê que não prospera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência ou aguardamos. Esse texto está falando para nós o quê? Que em meio à dificuldade vai aparecer alguém para libertar nós. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Ele é a única esperança para mim e para você. E aqui está a fotinha aqui, ó. Claro que vai ser mais ampla do que isso. Aqui é só para ter uma ideia, mas será algo esplendoroso. Acabamos de ler anteriormente o texto que fala da vida de Jesus como a bendita esperança. Feliz quem tem esperança ancorada na fé. Aonde? Na pessoa de Jesus. E aqui em Salmo 33, você não precisa ler, você pode me acompanhar aqui, diz aqui, ó: nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. Verso 21 de Salmo 33. O nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele, porque ele é santo. O Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, pois nós somos em ti a nossa esperança. Tradução da linguagem de hoje. E aí, a esperança sempre em Deus, e está próximo o dia da volta de Jesus. A gente sabe disso, as coisas estão cada vez mais indicando que Jesus está voltando. Quando a gente vai para o livro de Apocalipse capítulo 21, você já conhece 21 até o final, lá descreve um novo céu e uma nova terra, onde tudo deixará de existir o que é mal, só vai existir o que é bom e vai ser para sempre. E aí nós teremos esse encontro maravilhoso com Jesus, aonde vamos ser felizes para sempre. Agora a minha pergunta: você quer receber este abraço? Quantos querem receber o abraço de Jesus? Amém? Eu também. Agora vem aquela famosa frase que eu sempre falo com vocês aqui: eu quero Cristo hoje e sempre. Quer vocês pegar? Agora vamos falar todo mundo junto, em voz alta. Eu quero Cristo hoje e sempre. E aí vem essa aqui, ó. Vamos lá. Eu quero dizer, vale a pena confiar.
A minha esperança está no Senhor. Igreja, se a nossa esperança, se não for em Deus, em quem que vai ser? Será que vai ser no homem? O homem está sempre falhando. Quem aqui já prometeu alguma coisa e às vezes falhou? Já aconteceu comigo. Eu prometi entregar certificado e não entreguei para a pessoa. Já passou anos isso. Depois eu fiquei pensando, poxa, devia ter entregado, mas a culpa também é do pastor também, que enrolou para entregar o certificado também. E aí, passou seu tempo e a gente deixou para lá. Então a gente promete e não cumpre. Mas o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E eu quero terminar lendo com você, ainda em Romanos 8, versos 37 a 39. E depois eu quero ler uma outra citação que está em Provérbios, tá? Vamos lá, vamos ler esse aqui que está em Romanos aí, isso já está pertinho. Romanos 8, 37 a 39. Esses 3 versos aqui falam que nada pode separar de Deus. E o outro verso fala de confiança. Romanos 8, 37 a 39. Diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Verso 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Resumindo, nada pode nos separar de Deus. É o conselho de Deus que eu para vocês essa manhã. E aqui eu termino com você, vamos lá para o último texto, Provérbios 23, 18. Abra lá o Velho Testamento, por gentileza. Provérbios 23, 18, último texto. Provérbios 23, 18. De tudo que você leu, me acompanhou aqui, se porventura você esquecer, não esqueça esse verso. Provérbios 23, verso 18. Provérbios 23, verso 18. Vou esperar você achar para a gente fazer a leitura junto. Provérbios 23, verso 18. Todos acharam aí? Podemos ler? Diz o texto seguinte: porque deveras haverá bom fruto, pois não será frustrada a tua esperança. Tem alguém que tem uma visão diferente aí, NBI ou linguagem hoje? Não? Então o texto diz o seguinte: em meio a caos, em meio a dificuldade, Deus da esperança, Ele vai estar comigo, vai estar com você. Amém? Amém. Portanto, não devemos pecar a esperança, porque Deus fala assim: filho, dá-me o teu coração e a tua vida agrade nos caminhos de Deus. Então Deus quer isso para mim e para você hoje. Deus quer isso para a nossa vida. A pergunta que eu faço para vocês essa manhã: qual é a sua decisão? Qual é a minha decisão? Nós vamos continuar a mesma vida de 2025 ou vamos querer uma vida nova e diferente, com mais comunhão com Deus, com mais estudo da Bíblia, com mais frequência na igreja, sábado, domingo, quarta-feira, com mais pregar a palavra de Jesus para as pessoas? Ou vamos querer continuar vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo? Qual será a sua decisão? Quantos desejam colocar a vida nas mãos de Jesus e pedir que o Espírito Santo dele ajude a mim, a você, a nós todos, na caminhada com Ele, firme com Jesus, nesses 362 dias do ano, firme com Ele, até a volta dele? Esse é o seu desejo? Amém? Coloquemos de pé e vamos cantar: a minha esperança está no Senhor. E após a mensagem, vamos orar, e vamos orar junto à oração para nós também, ok? E pedir a Deus que nos ajude nessa caminhada rumo a Canaã dos céus.
Santo e bom Deus, obrigado, Deus, pela oportunidade a nós concedida nessa manhã. Obrigado por entender que a esperança é Jesus. Portanto, Pai, nos perdoa, nos restaura, nos ajude a termos mais comunhão com o Senhor. Nos ajude, ó Santo Espírito de Deus, a sermos pessoas diferentes, guiadas e dirigidas por Ti. Nos ajude a ter mais fé, mais esperança, a certeza de que em breve nós estaremos no céu com Jesus. Abençoe essa igreja, abençoe a todos os irmãos e irmãs, abençoe a todas as crianças, jovens, líderes dessa igreja, Senhor. E abençoe também a cada convidado ou convidada que veio aqui esta manhã. Que esse ano que está apenas iniciando seja um ano de bênção e de vitória, um ano de mais comunhão com o Senhor, um ano de mais preparo para a volta de Jesus. Perdoe os nossos pecados, resolva os nossos problemas, ó Deus, segundo a tua graça e misericórdia, para a honra e glória do teu nome e também para a nossa alegria. Dá-nos a tua paz, a tua bênção e a tua proteção. Obrigado por tudo. Nos abençoe, nos guarde e nos prepara para a breve volta de Jesus e nos ajude a preparar outros também para a volta de Jesus. Fique conosco hoje sempre e todos juntos vamos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, bom sábado, bom almoço
Graça e paz. Jesus aí a porta para comentar.